Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gerando Conversa. Eu sou o Gera, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o nosso conteúdo para todo mundo, para geral. Esse é o pagamento de você estar aqui com a gente. Não paga nada, só basta compartilhar o nosso conteúdo para que chegue para mais pessoas, para o Brasil e o mundo que está chegando, né? Então, esse é o Gerando Conversa de hoje. Nossos patrocinadores, eu costumo dizer que não são patrocinadores, são parceiros do Gerando Conversa, que é Clínica Renascense, THR Solar, Dr. Leandro Vieira, Pizzaria Massa Show, iPhone Tech, Objetiva Design Creative, Coroa Artes e Miniaturas de Trios Elétricos, Rede de Óticas Rosas de Saron e Bom Jesus e Oxente Queijos e Frios. Então, essa galera que está com a gente fazendo a engrenagem do Gerando Conversa acontecer. Então é isso. Pessoal, hoje é um episódio mais que especial para mim, porque hoje está aqui comigo uma referência musical, uma referência na bateria. Se eu disser que não estou nervoso, estou mentindo, porque é uma pessoa que eu me inspirei. É porque, assim, foi nordestino, baterista, e não tê-lo como referência, então está no instrumento errado. Hoje aqui comigo, Carlinhos Papalégua. Carlinhos, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo tão corrido nesse mês de junho para estar aqui comigo. Eu agradeço, meu querido, agradeço pela essa oportunidade de estar aqui, né? Para a gente compartilharmos aqui de falar sobre bateria. Eu amo falar sobre bateria. E de algumas experiências, né? Sim, sim. E eu até falei para... Aqui no Grupo dos Bateras, eu sou administrador do Grupo dos Bateras aqui de Arapiraca e região. E coloquei lá e a galera ficou bem eufórica e feliz de saber que nossa referência hoje estaria aqui no Gerando Conversa para a gente bater um papo. E vamos começar, é o seguinte, daqui a pouco teremos também aqui a presença de Cléo Brandão, que está aqui, foi quem fez toda essa ponte para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo. Daqui a pouco Cléo vem para cá também bater um papo com a gente. Mas algumas pessoas perguntaram o seguinte: Papaléguas porque é rápido na bateria ou porque rapidinho sumia quando terminava as tocadas? Esse apelido foi interessante, né? Começou por conta do Edson. Edson Lima foi quem começou com esse apelido e depois Batista concretizou, né? Mas começou porque, por exemplo, teve uma certa época bem no início da Limão com Mel, né, que eu gravava só os discos com metrônomo e no show não usava o metrônomo. Então, alguns shows, às vezes Edson dormia, descansava, né, a gente tinha aquela pegada de tocar a música mais rápido e aquele gás, né, aí tinha shows que o Edson não descansava muito, às vezes ia beber e tal. A mesma pegada do show anterior que botava no de hoje, vamos supor, no de ontem foi rápido e hoje, né, ele estava cansado, aí ele ficava, diminui, aí, caramba, a gente tocou num pique e hoje tá nessa, e ele diminui, tá correndo demais, porra, tá igual o Papaléguas. Aí já começou aí, né? Eita, aí quando tocava um show que ele tava descansado, a gente dava aquela pegada, aí quando era no outro que ele não tava, ele dizia, ei, bicho, tá igual o Papaléguas, aí foi pegando esse apelido, né? E eu também usava um cabelo grande, né, que eu usava um cocó, aí o Batista juntou o apelido que ele tinha botado e com esse cocó, aí pronto, aí ficou Papaléguas, aí ficou batizado esse nome, Carlinhos Papaléguas. Mas aí também a galera da música assimilou muito pela velocidade, né, porque como foi... acrescentar, na verdade, eu não me lembro aqui outro baterista que tenha colocado pedal duplo no forró romântico. Isso, pelo menos para mim, eu vi com você fazendo. Como foi isso? Isso foi assim, eu sempre, né, desde que eu vim, eu sou do tempo de baterista de baile, fui de banda de baile, toquei em algumas bandas de baile, né? Me desculpa, de qual cidade? De Pernambuco? De Ouricuri, da cidade de Ouricuri, isso. Certo. Então o baile para mim foi uma escola tremenda, né? Porque o baile, os bateristas que foram formados por baile naquela época, tocavam de tudo. E a gente tinha que tirar aquela música de ouvido, né? E tocar do mesmo jeito, os bateras se identificavam, mas os que copiavam, né? Porque às vezes a banda estava tocando, o pessoal ficava dizendo, poxa, tá o disco, tá a cópia, é o disco. Então as bandas que tiravam aquelas músicas do mesmo jeito eram as que se identificavam mais, né? Então assim, eu venho do tempo do baile, né? E depois que eu vim para a banda, já na banda Choque,
na época de 90 para 91, eu já começava a estudar umas coisas. Era difícil, né? Você ter acesso a uma videoaula, ter acesso a esse tipo de coisa, mas eu já começava a estudar alguns exercícios e tal. Quando eu vim para a banda Talismã, que depois virou Limão com Mel, foi onde eu tive acesso a mais coisas para estudar, como DVDs, como videocassete, aquelas fitas de videocassete, né? Sim. E tal, eu comecei a estudar, tocando na banda Talismã. Quando surgiu o primeiro disco que foi gravado, que era Banda Limão com Mel, que foi a banda Limão com Mel, que Talismã virou, depois Limão com Mel, foi onde eu comecei a colocar um pouco das coisas que eu estudava, né? Logo nessa primeira gravação. Aí foi dando certo, né? Estudava as coisas, o dono da banda também sempre me deixou à vontade na banda, né? Sempre ele dizia, olha, aqui você toque do jeito que você quiser, fique à vontade. Ele me deu essa carta branca. Então, assim, as coisas que eu ia estudando, eu ia aplicando nas músicas, né? E foi abrindo mais espaço, né? E deu no que deu. Mas essa questão também, o pessoal às vezes comentava, porque tem uma sequência que a gente tocava de música, falando em rapidez, né? Sim. Que era assustar um pouco as pessoas, que a gente tocava, por exemplo, Bota Pegado Pareia, Vaqueiro Ruim que Dói, né? Sim. Essas músicas aí, a gente tocava no show ao vivo, a metronomia era 145. Eu já cheguei a tocar até 155 na metronomia. E tinha que fazer aquelas 3 notas no chimbal. Então aquilo ali ficava muito rápido. E às vezes os caras diziam, porra, o cara realmente é um papalego mesmo para correr. Então foi juntando uma coisa com outra e tornou-se, né? Saiu e solidificou esse nome, Carlinhos Papaléguas. Mas aí a questão de técnica, porque aí você aumentou 10 BPMs aí, pelo que você falou, de 145, era? 145 foi para 155. Isso aí, a técnica, eu sempre falo isso para as pessoas, porque, por exemplo, você não pode começar a estudar um exercício, né, para você ter agilidade e achar que aquilo ali vem de um dia para a noite. Sim. Não é assim que funciona, né? Isso depende muito da quantidade de horas que você estuda, né? E, por exemplo, essa técnica de usar 3 notas no chimbal, isso já vem bem lá do início, logo do início da minha carreira, né? Que eu sempre, às vezes, o pessoal lá da cidade de Uricuri, às vezes me chamava de louco, algumas pessoas da minha época, né? Uhum. Porque eu queria essa técnica de semicocheia na mão esquerda a qualquer preço. Certo. Eu queria isso a qualquer preço. Então, às vezes eu ficava assistindo televisão e pegava a baqueta e ficava fazendo esse movimento aqui, com a baqueta na mão, né? Assistindo televisão, eu ia pra rua, aí ficava com aquela baqueta fazendo assim, porque eu queria essa técnica, eu achava bonito quando os caras tocavam forró, samba, né? Esses, em semicocheia no chimbal. Então eu fui treinando e a técnica, com o passar do tempo, veio, né? Assim, de tanto eu insistir e persistir, ela veio. No início era uma dificuldade para ter, não conseguia tocar. Os forró eu tocava com as 2 mãos, né? E assim, eu quero essa técnica a qualquer preço. Então foi o tempo, né? As horas eu estudando aquilo e terminou dando certo, né? E vamos voltar um pouco lá no começo. Quando começou, com que idade começou a tocar bateria? E as referências, porque, como você citou aí, banda baile. Já começou a fazer banda baile. Naquela época, quando começou a tocar bateria, com que idade e com qual foi o primeiro contato com o instrumento? O meu primeiro contato com a bateria foi aos 15 anos de idade. Eu comecei tocando em bateria de lata, né? Eu fazia aquelas baterias de lata no quintal e ficava... Uma história igual de baterista, eu também fui da mesma pegada. Pronto, então eu fui desse tempo e era um tempo difícil, às vezes eu conto as pessoas riem, porque foi na época que tinha aquele... chegou no Brasil televisão, né? E o povo gostava de assistir novela e tal, aquelas coisas. Só que eu só tinha tempo de tocar à noite na minha bateria de lata, que era no muro da minha casa. Rapaz, você acredita que eu tava tocando ali, de vez em quando vinha telha, o pessoal jogava do outros muros lá, telha, tijolo, pedra, para mim poder parar, para eles assistir as televisão, as novelas dele, e eu persistindo, sabe? Às vezes eu tirava, botava dentro de um quartinho que tinha lá no muro, mas quebravam porta de tanto jogar coisa, né? Então, assim, eu vim desse tempo aí de bateria de lata. Depois, eu toquei numa banda chamada Unhas e Dentes, que era uma banda que já tinha uma bateria, era de lata, mas era dessas feitas em metalúrgica, bem feita, os tambores e tal.
Depois daí eu fui para outra banda que era chamada Unhas e Dentes. Unhas e Dentes foi essa que eu toquei, que era a bateria que foi feita. Depois fui para Os Diamantes, né? Que já tinha uma bateria Golpe, né? Naquela época, uma bateria Golpe era, né? Aí depois fui para o Geniais, que era uma banda já grande, né? Do Geniais fui para a Banda Choque. Eu passei acho que uns 4 anos no Geniais, depois passei quase 5 anos na Banda Choque. Isso no baile, depois vim para a Banda Talismã. Entrei na Banda Talismã, era uma banda de baile, né? Tocava de tudo. Lá já estava o Edson Lima, já estava a Ângela Espíndola, né? Foi onde depois transformou-se em Limão com Mel. Isso da cidade também? Não, da cidade de Salgueiro. Salgueiro. Eu saí da cidade de Uricuri, da Banda Choque, que era uma banda de baile, e vim para a Banda Talismã, em Salgueiro. Isso ainda novinho, com quantos anos mais ou menos que foi para Talismã? Eu fui para Talismã. Quando eu saí da Banda Choque e fui para Talismã, foi no dia 4 de janeiro de 1994. Quando eu cheguei em Salgueiro para tocar na Banda Talismã. Que depois virou Limão com Mel. Ô Carlinhos, me diga uma coisa. Essa questão do direcionamento musical, porque quando a gente começa, a gente não pelo menos, eu comecei bem depois que você, mas assim, eu não tive um direcionamento que tinha que tocar dentro do clique, tinha que ter... Você lê partitura? Um pouco. Eu estudei muito, bastante, mas assim, para mim não serviu, né? Certo. Eu digo assim, claro que o conselho que eu dou é que as pessoas estudem. A teoria é muito bom, é muito importante para o músico. Eu estudei muito, mas para mim nunca serviu, porque quando eu comecei a estudar, eu já estava na Talismã, que já estava se transformando em Limão com Mel. Então, assim, o que eu escrevi foram poucas coisas, né? Eu acho que a música que eu escrevi na época foi Malásia, de Djavan, que eu tive que copiar ela todinha, né? E algumas coisas pouquíssimas, porque quando a Limão com Mel começou a carreira, né? Eu comecei, os arranjos que tinha lá de bateria, tudo foi eu mesmo que fiz. Então, assim, não precisava eu escrever uma coisa que eu já tinha na minha mente, né? Sim. Então, assim, aí a leitura para mim não foi... Também nunca fui tocar em alguma banda que precisava ler. Certo. Né? Então, assim, foi essencial para um aprendizado, para o currículo, né? Mas, assim, dizer que eu já usei... não, fui tocar, cheguei lá, o cara botou a partitura, não, para mim não funcionou. O que eu gravei, alguma coisa que eu fiz, né? Eu gravei 12 CDs na Limão. Gravei outros CDs de outras bandas e outros estilos, mas com produtor sem precisar nada escrito, né? Certo. Mas assim, o professor que me ensinou a ler partitura, ele sempre dizia assim, cara, o importante é você ter pelo menos 30% de teoria. O resto é prática. Você toca em qualquer lugar do mundo com isso. Você só não toca se você tiver 70% de teoria e 30% de prática, porque não funciona, verdade, né? Então, assim, sempre eu tive isso na minha cabeça e me aprofundei muito na teoria. Depois eu abandonei, né? Porque não precisou de usar, né? Qual foi a primeira vez? Aí a pergunta era, qual foi a primeira vez que teve que ensaiar ou estudar com o clique? Como foi que foi esse encontro de Carlinhos Papalégua? Porque quando eu vou escutar você tocando, quando eu via desde a Limão, eu sempre via que era muito cravado em cima do clique. O clique começou no primeiro disco que foi feito lá em Recife, né? O primeiro disco da Limão com Mel, que é um vinil, que tem uma capa preta com o nome Limão com Mel. Aquele disco foi gravado com metrônomo. Foi o meu primeiro contato com o metrônomo, foi ali. Eu estudava algumas coisinhas com o metrônomo, mas não para tocar, só para estudar, né? Porque às vezes eu colocava ali o clique em 100 e ficava fazendo aqueles rudimentos, aquela coisa, mas não para tocar. Então, dali do primeiro disco, né, foi onde surgiu a questão de tocar, né, fazer uma gravação com o metrônomo. Aí depois surgiu a necessidade de usar o metrônomo nos shows. Por conta dessa questão por exemplo, do Edson, né? Que às vezes tinha show que ele queria que fosse lá pra cima, mas aí às vezes, você vê um exemplo, né? Quando eu comecei a usar o clique, ele até estranhava, porque quando ele dormia, que descansava, o show que vinha, ele, Carlinhos, aumenta aí, cara. Não, pô, aqui foi o metrônomo, não aumenta e nem diminui. A gente tá indo pelo metrônomo, né? Até ele acostumar com isso aí, né? Mas depois foi se acostumando, né?
naquela ocasião, quando começou a tocar com o clique. Hoje a gente está na era digital, né? Nós passamos do analógico para o digital. Que tipo de aparelhagem era para soltar o clique? O clique eu usava na época na Limão, era um PMA5 da Roland, né? Ele era sincronizado com a banda inteira. Todo mundo tinha que estar ouvindo, né? Porque tem umas aberturas que a gente fazia. O PMA5, ele me ajudou muito, porque, por exemplo, tem uma das aberturas que a gente fazia que ele tem um playzinho, né? Era como se fosse o VS hoje. Certo. A gente apertava no play e ele era contado os compassos. Por exemplo, essa primeira parte da abertura aqui tem 70 compassos até chegar nesse e ele vai diminuir. Então, assim, era uma coisa que não podia errar. Se errasse, meu irmão, já era. Chegou a errar algum dia? Não, porque assim, foi muito bem ensaiado, né? E não tinha, se errasse, tinha que parar e voltar de novo, porque não tinha conserto, né? Então foi uma coisa que a gente bolou bem bolada, era contar dos compassos, ele caía, ele aumentava tudo, né, até terminar a parte da abertura. É um dos caras dizia, bicho, aqui, se tu sair daqui, não tem como ninguém entrar para acertar isso aqui, não tem como acertar isso. Que era bem, sabe? Aí depois foi mudando, a gente começou a usar só o clique mesmo, às vezes eu usava o clique do teclado e eu sincronizava com o PMA e dava certo. Eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação sua, eu tocando em uma banda de pagode, e a gente foi abrir um show para Limão em Atalaia. Não vou me recordar o ano. E uma coisa que eu tinha, assim, pela sonoridade que eu ouvia nos discos, nos CDs, era entender qual a afinação que você usava. E quando eu cheguei lá, coincidentemente, e uma surpresa boa, eu usei a bateria da Limão. A galera, não, pode, que é uma coisa até que... Acho que há 15 dias atrás teve um percussionista aqui da região, aliás, que é de Sergipe, está morando aqui em Arapiraca, Ari, abraço Ari, tenho certeza que vai estar assistindo a gente. E ele falou que exatamente isso também, que usou a percussão da Limão, que a galera chegou lá, rapaz, use para poder a logística adiantar. E não, eu achava, naquela ocasião, que a afinação era alta pelo timbre, e não. A afinação era baixa. Então, era essa sonoridade que você usava, tipo, foi você que escolhia esse tipo de afinação para usar na bateria? Foi sim. Eu sempre gostei, eu nunca gostei de afinação alta demais, né? Eu sempre, por exemplo, eu ia afinar a bateria, eu começava pelo surdo. Então eu começava a afinar o surdo para vir para os tons. Certo. Então eu já tinha mais ou menos a base da afinação que eu queria do surdo, né? Para sentir confortável ali e tal. Então depois eu vinha para as outras peças. Era o contrário, porque às vezes o cara começa a afinar do tom e vai baixando. Não, é o contrário. Eu começo do primeiro. Eu acho, assim, para mim é mais confortável, por quê? Porque geralmente às vezes você começa a afinar. Isso é a coisa... Cada um tem a sua maneira de afinar. Então, assim, por exemplo, eu às vezes observava os caras afinando, aí começava lá do tom, então, quando chegava no surdo, aí ele sentia que não era o surdo, não estava na altura que ele queria para ficar confortável. Aí ele ia de novo, mexia lá para poder. Então eu faço o contrário. Né? Aqui eu começo aqui, tá confortável para mim no surdo, pronto, o resto vai obedecer. Depois de 30 anos de bateria, eu descobri que o som do surdo não fica legal para mim por conta disso. Então, tá vendo aí, minha gente? Tá sendo uma aula cast também. É verdade. Geralmente é isso. A gente acha o primeiro, segundo, terceiro, por exemplo, essa bateria que tá aqui na nossa frente, ela vai do tom 8 ao surdinho 16. Então, quando eu chego no surdo 16, eu fico me batendo nele porque eu ainda... não tá legal, e roda a chave para um lado, chave para o outro, ainda não tá legal. Então, é uma dica boa que usarei. E é bom, é interessante, porque assim, a afinação, sempre digo para os bateras, a afinação é pessoal. Isso. Não há uma regra, né? Por exemplo, eu gosto de afinação baixa, já tem outros caras que gostam de afinação alta. É duas coisas que não há regra na bateria, é a afinação e a altura de banco. Tem gente que chega, cara, tu usa o teu banco, não tá baixo não pra tua altura. Pô, isso aqui é pessoal. Isso. Se você tá confortável de tocar com um banco, né, nas alturas, amém, fique à vontade. Mas assim, é pessoal, cada um tem a sua altura correta, né? Às vezes igual a caixa também. Caixa também, afinação de e caixa. até a altura dos tambores, porque eu fiz um workshop em Paraíba, né? Aí eles, Carlinhos, passa aí a minha bateria que eu vou lá pra frente pra me sentir o som. Eu, caramba,
caramba, velho, passando pra terra de Paraíba. Paraíba usa a caixa assim, né? A caixa dele não é, a minha é reta. Certo. Porque eu gosto, cada um tem a sua maneira. Eu só consigo tirar um som com um rinshot se a caixa tiver aqui, cara. Aqui. Se ela tiver deitada, eu já não consigo tirar esse som. Igual os tambores. Aí a dele é deitada, assim, virada pra cá. Os tambores diferentes. Quando eu fui passar, ele começou a rir. Rapaz, ele ria lá na frente. E eu me acabando de rir também. Aí eu... Meu acho, tu tá rindo aí, eu rachei o quê? Ele disse, rapaz, Carlinhos, que negócio esquisito tu tocando na bateria. Eu digo, ó, pra você ver. É uma coisa pessoal, cada um tem a sua altura, né? É o mesmo lance de, dá uma palhinha aqui. Quando é outro bater, é a mesma situação. Não fica confortável. Você chega até, às vezes, a errar, bater baqueta em um lugar que não é pra bater. Né? Mas, enfim. Cléo, quer vir pra cá? Venha pra cá. Cléo Brandão, minha gente. Cléo... Fazer o quê? Não entendi, Cauã. O meu microfone tem o quê? Subir mais para mim? Tá. Minha gente, Cléo Brandão tá aqui agora com a gente também, que é uma pessoa que admiro demais aqui. Faz cultura também. É minha sócia na Duplo B Produtora. Duplo B não morreu, estamos aí fazendo o que tem que ser feito, né? Nos bastidores estamos trabalhando, Com né? certeza. Então, Cléo, bem-vinda e muito obrigado por trazer Carlinhos Papalégua aqui para o Gerando Conversa. É um sonho realizado, viu? É um sonho realizado meu. Vocês não têm noção, né? Para mim é a lenda. Eu moro na Terra, ele está em outro plano, com certeza. Vem mais para perto um pouco. Carlinhos Papaléguas, para mim, é uma referência musical. Toco alguma coisa? Não toco. Mas eu produzo, eu escuto e gosto da boa música. E trazer Carlinhos Papalégua aqui, para mim, é mais que uma honra, né? Para mim é um sonho realizado. Eu não me acostumo ainda de estar do lado desse homem, ele me chamar de amigo e me mandar mensagem no WhatsApp. Me tremi todinha, já era no dia que eu conheci. E foi uma saga de 15 anos, pedindo a todo mundo, inclusive a Luciana, para alguém me leve até Carlinhos Papalégua, eu preciso conhecer o sonho de ter a baqueta autografada dele, junto de outros bateristas que eu gosto de Carlinhos Bala, e dentre outros, enfim. Mas, para mim, é mais que uma honra estar aqui e agradeço a oportunidade também, né? Da boa vontade do Carlinhos de despender esse tempo para vir conversar com a gente. É como eu falei na abertura, um mês tão corrido que é esse mês de junho, né? Verdade. A gente que trabalha com música, principalmente forró, é o mês de dobrar as agendas e aquela loucura que a gente já conhece no dia a dia, né? É, verdade. Então, mas eu quero tirar um monte de curiosidades. A gente viu aqui todo... É o da Cléo? Pode pegar, Cléo. Obrigada. Todo um parlatório Sim. técnico, muito bem colocado, né? Papo entre bateristas. Sim. Mas existe um outro Carlinhos Papaléguas que é muito versátil, né? Para quem acompanha, eu sou fã desde... Vou dizer não, a idade... Mas digo que o conheci no primeiro ano que ele entrou na Limão com Mel e a primeira vez que eu vi um pedal duplo foi nos pés desse homem. Então eu entendi que todo aquele rock que eu escutava, todas aquelas referências do rock and roll, ele trouxe para o forró, trazendo, né, toda essa pegada diferente. Mas tem o Carlinhos Papaléguas, arquiteto, mecânico, eletricista, motorista do ônibus da Limão. Vamos trazer as histórias. Peraí, agora essa parte eu não conhecia, Carlinhos Papaléguas, vou contar como fã, para provar que eu sempre acompanhei. Ele terminava de tocar e ele ia dirigir o ônibus. Conta essa história, Carlinhos, pra gente. Quando eu entrei, eu já dirigia desde os Geniais. Foi uma banda que eu toquei lá em Oricuri, né? Só que nos Geniais, como eu era menor de idade, não tinha habilitação. Mas às vezes eu tinha uma oportunidade, eu dirigia, né? Eu vim tirar a minha habilitação na Banda Choque, né? E porque eu sempre também dirigi o ônibus. E eu tirei a minha habilitação, na época era habilitação D. A minha primeira habilitação foi D. E às vezes faltava motorista na Banda Choque, aí eu ia dirigir o ônibus com o dono da banda, né? Eu dirigia um pouco, ele dirigia outro também e tal. Sempre eu tive esse contato eu dirijo desde os 9 anos de idade, né? Desde os 9 anos? Desde os 9 anos. Rapaz, dirigia o quê com 9 anos de idade? Cara,
É uma história, eu vou contar resumindo. Eu trabalhava, eu fui, eu não sei qual o nome que dá. Na nossa cidade, na nossa região, era sulanqueiro. Eu vendia confecção, Sim. aquelas sulanca no meio da feira, né? E eu tinha uma banquinha de confecção, e a minha mãe já tinha outra banca também, e o meu tio. E a gente tinha um Chevette. Então, aos 10 anos, eu já dirigia para ir para outras cidades fazer feira, né, nesse Chevette. Meu Deus. Aí tinha que ir porque não tinha motorista, né? O meu pai trabalhava no estado, né, que ele trabalhou, se aposentou no DR, né, que era Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco, e só tinha eu para dirigir. Meu tio não queria nem saber de dirigir, então eu já dirigia esse Chevette, e, inclusive essa história é engraçada. As feiras que a gente fazia, na época, sempre passava na rodoviária, na PRF, né? Aí tinha um primo meu que era da PRF, ele disse, olha, eu vou te dar aqui isso aqui, quando tu for passar, tu mostra lá aos colegas que eles vão te liberar. Aí, às vezes eu ia, naquela época não tinha esse negócio de internet, hoje ele ia pra cadeia com um negócio desse. Pois é. Então, às vezes eu ia passando nas feiras, o policial, para esse carro aí, menino. Menino, quem já viu? Um menino dirigiu o carro, aí eu puxava o bilhete. Ah, vai-se embora, menino, vai-se embora. Então, assim, tinha essa... O que era que estava escrito nesse bilhete? Era tipo assim, aos colegas da PRF, esse aqui é meu primo, necessita de dirigir por conta disso e isso, libera. Aí pronto, era liberado. Mais conhecido como habilitação. Não, exato, era a habilitação. Era a sua habilitação, meu amigo. Mas assim, graças a Deus, nunca tive problema com isso, né? E fui dirigindo, quando eu vim para Limão com Mel, né? Foi onde eu dirigia mais, porque a Limão, quando virou Limão com Mel, a gente andava numa Topic, né? Numa Topic. Aí andava eu dirigindo e o Rominho, que era o mixador. Dirigia essa Topic, depois da Topic passou para outro carro. Às vezes faltava motorista no ônibus, né? E às vezes eu dirigia o ônibus para ajudar um. Enfim, sempre eu tive esse contato com Após 5 horas de show, porque antigamente não tinha esse showzinho moleza de 1h30, 2 horas, né? 5 horas de show na bateria. Imagine um movimento aeróbico que é feito e você sabe... Não estamos falando de um baterista normal, estamos falando do Carlinhos Papaléguas. Aquele que toca 155 BPMs, as músicas de vaquejada. Não é isso? E após isso, pegar na direção. Mas tem outra questão curiosa também sobre Carlinhos. Carlinhos, no começo, ele é muito conhecido na região natal dele por conta da confecção das baterias de lata, que não eram somente umas baterias de lata. Ele conseguia, através dos plásticos esticados, nos baldes e tudo, alcançar aquilo que se assemelhava muito próximo de uma bateria profissional. Mas a curiosidade não é essa. Ele tocava dentro de um banheiro. Como assim no banheiro, Carlinhos? No banheiro? Dentro de um banheiro. Era um lugar que era mais seguro um pouco, né? Porque, por exemplo, quando estava na parte do muro mesmo, as pedras vinham com força. Ah, tá. Aí, assim, dentro do banheiro era aquela coisa mais segura, né? O banheiro apertadinho, rapaz, e o pior que eu saía como se tivesse tomado um banho, suado. Né? Porque tinha que fechar a porta, se deixasse a porta aberta, podia levar alguma pedrada, alguma tijolada, alguma coisa assim. Já pensou. É por isso que às vezes os caras, tem cara que diz, poxa, às vezes eu conversando com os caras, com alguns batera, quando eu entrei na banda Talismã, eu peguei um carnaval lá, né? E, rapaz, esse carnaval, quando eu entrei na banda, o baixista, que era Tristeza, que já faleceu, ele olhava pra mim, eu magro, né? Bem magro, acho que eu pesava uns 55 quilos, aí ele balançava a cabeça e dizia, isso aí não vai aguentar o carnaval daqui não, porque o carnaval de Salgueiro com a banda Talismã eram 10 horas. Vixe Maria. Tocava de 5 da tarde a 10 da noite, aí vinha pra casa numa rapidez, tomava um banho, comia alguma coisa, voltava pra pegar de 11 às 4 num clube que tinha lá. E o clube, 90% do repertório era frevo. Eram 18 músicos com instrumento de sopro, né? Então era 10 horas por dia. E ele olhava para mim quando eu cheguei, aí ele perguntava, tu bebe, Carlinhos? Eu digo, só água. Não usa nada? Eu digo, rapaz, não uso nada, cara. Nem cheira também não. Nada. Disse, como é que tu vai tocar esse carnaval? Pelo amor de Deus, olhava para mim assim. Não, pô, eu vou. Bateria, eu sempre dizia, bateria nunca foi um fardo para mim. Eu nunca tive problema de dizer, poxa, eu toquei aqui 10 horas e tô cansado. Eu nunca tive isso. A prova é que terminava e ia dirigir, né? Porque Já assim, pensou.
Cara, bateria, assim, até hoje, termina o show, pronto, o show de Kátia termina numa rapidez assim, tu, puxa, já terminou, porque às vezes é 1h30, 2 horas, né? Na Limão teve show que a gente tocou 7 horas, sem parar, né? A gente tava tocando, na época eu tocava 5 horas, aí tocamos 5 horas, quando terminou o show, o dono do clube lá, com outras pessoas, disse, ó, a gente vai pagar aqui pra vocês tocar mais 2 horas. Aí o Edson olhava logo pra mim, aí, vai, vamos embora. Se eu aguentasse, os outros tinham que aguentar. Então a gente já chegou a tocar 7 horas de forró, 7 horas é complicado. Mas assim, é como eu digo, nunca foi um peso tocar bateria pra mim. Eu amo tocar bateria, nunca disse, eita, eu toquei, mas hoje eu tô cansado, eu tô quebrado. Não, eu acho vamos se dizer assim, uma coisa, se comparando com outras, né, eu acho uma moleza, né, tocar 2 horas, 3 horas. Eu não sei também se é porque teve uma época que eu estudava 14, 12 horas por dia, né? Aí não sei se atribui a isso. Existe até uma história de uma lesão grave, né? Que você teve por conta desse excesso de estudo. Foi porque assim, o que era que teve uma época na Limão que eu era obcecado de estudar demais. Então terminava o show, aí eu ia estudar. Aí chegava no hotel, eu pegava aquela borracha, ia estudar, aí pegava o meu pedal duplo, botava lá em uma bateria de borracha, ia estudar e não descansava, né? E sempre ali estudando. E ocorreu um problema na minha perna direita, né? Só que eu fui fazer resumindo essa história, eu fui fazer uma consulta, o médico passou uns remédios e tal, resumindo, melhorou. Mas tem um médico que tirava onda comigo que só, o doutor Eládio, de Fortaleza. Ele chegava aí... Senta aqui, Carlinhos. Ele queria me provar. Cada louco com sua loucura. Ele queria me provar que eu era de carne e osso, que eu não era uma máquina, que eu tinha que descansar, né, que eu tinha que repousar, eu tocar. Ele queria colocar na minha cabeça que eu tocava, por exemplo, toquei 3 horas, pronto. 3 horas era um absurdo, era para mim descansar, dormir, relaxar, não pegar em baqueta para praticar, mas eu não consigo, né? Eu sempre dizia a ele. Aí teve um dia que ele, e aí, vai tocar aqui em Fortaleza? Descansou? Eu digo, não, doutor, tava estudando. Aí ele me botou numa cadeira lá e pegou um martelozinho, aí começou a bater aqui no meu joelho, né? Aí, e aí? Eu digo, tá incomodando. Aí ele começou a bater forte, aí começou a doer. Eu digo, doutor, o senhor tá batendo aí, tá doendo. Ele disse, agora você lembrou que você é feito de carne e osso. Eita, já pensou. Mas era assim... E essa lesão, foi o quê? Foi... Cara, eu acho que foi de esforço repetitivo, né? Joelho? Foi, aqui nessa parte aqui da perna. Então, esforço repetitivo e tipo assim... Não ligava pra nada, eu não fazia alongamento, aquecimento, fazia nada disso. Às vezes eu ia tocar, me sentar na bateria sem alongar, sem fazer nada. É um erro grande, né? Porque verdade. Você tem que fazer os alongamentos. Isso. Você falou em questão até da altura do banco, que algumas pessoas... Mas esse banco tá alto, tá baixo. Você estava dentro do padrão do que a galera dizia que era o certo? Tava. Eu sempre usei meu banco, por exemplo, a minha perna, ela sempre ficava assim. Não assim e nem assim. Então, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi assistindo umas aulas do David Weckl, né? E ele sempre falava isso, de altura de banco, que não é bom que fique alto demais e nem baixa demais, mas numa altura que sua perna... Aí fazia o movimento, aquela coisa, eu ficava observando e realmente para mim serviu, né? David Weckl foi um cara que eu estudei bastante, muita coisa dele. E eu comecei estudando outros bateristas brasileiros até chegar nele e em outros americanos, né? Na época que eu ia para São Paulo, pronto, eu ainda tenho guardado, eu acho que tem umas 295 fitas, daquelas fitas cassete, de videoaulas, de todo tipo de videoaula de vários estilos. Então, as minhas videoaulas eu sempre estudei, procurei ver, tirar um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Pra poder ter a minha identidade. Ainda né? tá lá guardadinha. Isso. Mas ainda tem um aparelho que passe essas videoaulas, não? Eu tenho 2 videocassetes lá, eu não sei se eles ainda funcionam, mas estão guardados. Rapaz, quem tem não venda não. É um acervo. É um acervo, verdade. E essa quantidade de videoaula? Tem muita videoaula e eu sempre tive isso comigo, né? É um conselho também que eu dou aos bateras de hoje, sempre falava sobre isso. Cara, estuda, mas procura a tua identidade. Não tenta ser cópia.
Tem um cara que eu não vou falar assim o nome por questão de ética, mas ele estudou David Echo demais, tirou tudo e não criou uma identidade. Quando ele tá tocando os caras, eu já vi até um batera aí famoso dizer, cara, esse cara, rapaz, não precisa dar... Pra que a Xerox se a gente já tem o original? Né? Verdade. Então, assim, é o cara estudar, se quiser estudar alguém, estuda as técnicas, vê o que é que o cara fala, os rudimentos e tal, mas procura a tua identidade, a tua linha, né, pra não ser uma cópia. Porque hoje... Brasileiro, esse batera que você falou, que é a cópia? É brasileiro. Teve um tempo aí que o pessoal, quando ele tava tocando, o pessoal dizia muito, cara, aí também ele, por o pessoal criticar muito, abandonou a carreira, né? Sei. Mas tocava muito, mas assim, tocava igual, as mesmas coisas do David Echo, ele ia fazer workshop, aí era aquela, o pessoal, até a bateria, a maneira dele armar era daquele mesmo jeito. Aí... É a cópia. Carlinhos, em que momento da tua vida que veio esse clique criativo de começar a introduzir o improvável dentro do forró? Porque você misturar rock, você veio aquela batida do axé, que também é uma coisa típica lá do início de Carlinhos Papaléguas, misturar o axé no forró, de trazer esse swingado no forró, de trazer o rock, o pop, há até algumas batidas culturais, vamos dizer assim, falando eu leigamente. Uhum. E uma outra característica que eu observo é que também lá no início, essa sincronicidade da bateria com o baixo é um casamento perfeito. Se você acompanhar Limão com Mel musicalmente desde o início com Carlinhos Papaléguas, isso é uma característica que a gente observa que não era observado nas outras bandas da época. Em que momento que veio esse clique criativo de dizer isso cabe aqui, isso não cabe ali? Uhum. Olha, eu tenho um baixo aqui junto comigo, então... e tem outra característica também no shot, ele faz a zabumba, ele faz a batida, tudo na bateria. Uhum. E isso preenche, né, dá um contexto musical para nós, leigos, que escutamos do lado de fora, de muito preenchimento e de uma melodia muito harmoniosa nos nossos ouvidos. Eu quero saber em que momento veio essa virada de chave, nasceu esse extraterrestre, esse ser supremo que parte para um outro patamar dentro da música. As experiências, por exemplo, as experiências do baile, né? Que foi uma escola para mim, como eu falei. E segundo, porque assim, quando você já tem um leque de experiência com alguma coisa, você tem aqui, vamos supor, aqui tem um leque de objetos aqui. Aqui já tem outro leque, aqui já tem outro. Quando você junta aquilo, vira um conjunto de coisas. Então, por exemplo, o metrônomo ajudou muito, porque, por exemplo, eu estou aqui com um clique aqui em 108, né? O clique está rolando aqui em 108. Aí tem uma música rolando em 108. Eu estudo vários rudimentos em 108. Facilita. Por quê? Porque tá tudo, eu tirei um pouquinho daqui, tirei um pouco daqui e um pouco daqui e juntei. Entendeu? Então, assim, quando você tem um vasto conhecimento em algumas coisas, eu estudei muito culturas rítmicas de outros lugares, né? E às vezes ali, como eu ia tocar num lugar, ou procurar os bateras ali para estudar aquela cultura de lá, como é que os caras tocavam a pegada e tal, aquele negócio. Então foi juntando. Aí certo. Quando você vai juntando essa bagagem toda e você tá com um clique ali, você já estuda aqueles rudimentos, você já sabe onde é que vai caber tudo. É igual a música, por exemplo, a gente ia gravar uma música da Limão, solta aí, a música crua, só voz e violão. Aí soltava a música lá, não, a metronomia dessa música é tal. Vai caber isso aqui, solta, pronto. Já passava ali gravando a música só. Quantos discos da Limão não gravei? Só eu e Batista. Batista com violão seco lá cantando, o clique rolando e eu tocando a música. Pronto, a bateria morreu. Então vem lá o contrabaixo. Deixa eu olhar aí, Carlinhos, Arnaldo. Deixa eu ver o que foi que tu fez aí. Botava em cima do que eu fiz, porque gravava-se primeiro a bateria, eu acho que hoje é esse mesmo procedimento, né? Uhum. Gravava a bateria, depois iam colocando, aí a música estava pronta, entendeu? Mas uma coisa que me ajudou muito foi isso, o clique. Porque, por exemplo, eu vou estudar um exercício, eu não estudo ele aleatório, eu coloco o metrônomo e começo a estudar em cima do metrônomo. Ali eu faço, por exemplo, as dobras, né?
e vejo até, de repente você tá, é automático. Você tá tocando a música, já vem aquilo ali tudo, aquelas informações, tudo automaticamente. E, consequentemente, também você dizer que tinha carta branca na banda para fazer o que quisesse. Exato. Aí a cabeça começa a funcionar para acrescentar os ritmos, né? Maracatu, É como eu frevo, tava axé. ouvindo, por exemplo, uma música que eu tava falando até pra ela, de Ponto Final. Uma versão que a gente tocou ao vivo aí. Cara, eu observando, assim, porque os caras diziam, bicho, que diabo é que tu faz naquela música? Aí eu dizia, não, porque lá ele é um exercício de porque ela começa nos tons. A metronomia tá 112, né? Aí eu começo a fazer isso aqui nos tons. É um exercício de eu venho pro tom, do tom aqui, venho pro surdo e volto. Só que ele é dobrado, fica subindo e descendo. Mas ali é só resistência, né? A resistência que Pois é. você estudando o exercício, você consegue dominar, né? Numa certa metronomia. As caras, não, pô, isso é impossível. Não, isso é besta, pô, é uma coisa simples. É só a questão de eu ter dominado a técnica para chegar né? Sim. na velocidade que você quer, né? É verdade. E Carlinhos, conte pra gente a sua experiência no exterior. Como é a receptividade, como é trabalhar com a música, como músico brasileiro, cadenciado no forró e ter levado isso na sua experiência no exterior. Como é que é recebido? Qual é a impressão que se tem lá fora e oportunidades? Mas como assim, em termos de que você está falando de... Quando você viajou, quando você passou um tempo fora Ah, do não, Brasil, eu fui para a Inglaterra, mas lá eu não trabalhei com música. trabalhou com música. Os ingleses, eles não curtem muita coisa, praticamente nada do Brasil. Os ingleses nato, né? Certo. Eles gostam de ouvir rock, músicas românticas, aquelas coisas, aquela cultura deles lá. Eles são bastante fechados, os ingleses mesmo, nato. Só que lá na Inglaterra moram muitos brasileiros que curtem forró, curtem de tudo, né? Lá na Inglaterra é um lugar muito fechado para, não é como o Brasil. Por exemplo, eu passei quase um ano na Inglaterra. Eu vim ver uma bateria na Inglaterra, eu tava com 11 meses lá. Oxe. 11 meses. A única coisa que eu levei, eu achava que eu ia chegar na Inglaterra, eu ia mexer com música, eu ia me enganchar em alguma Certo. coisa para mexer com música, mas lá é fechado. É muito fechado. Por exemplo, lá não se vê um carro de som, não se vê música em meio de rua, aquela coisa. Quando você vê um cara tá tocando lá com uma caixinha, tocando aquela música, você não é uma raridade. Eu nunca vi uma bateria no centro da Inglaterra, alguém tocando. Você Como a gente vê nos Estados Unidos, né? Não. Você escuta assim, por exemplo, tem aqueles pub que eles falam, né? Ah. Fechado, não pode ter barulho. Aquilo ali tem que ficar só ali dentro, não vaza para outros lugares, não é aceito o barulho lá. Então, assim, a maioria das casas que eu andei na Inglaterra era só mais voz e violão e, tipo, um VS, né? Ali tocando e os caras cantando assim. Mas não tem aquela de, como aqui no Brasil, que você vai ali, tá tocando ali um barzinho, tá uma bateria. Lá não se vê isso. Muito fechado para esse tipo de coisa. Não tentou implantar essa cultura lá, não? Não, porque assim, eu não achei a oportunidade. Certo. Porque assim, você chegar num lugar onde é fechado para aquilo ali, cara, como é que você vai, né? Vai querer... Mas quando viu a bateria lá, depois de quê? De 11 meses? Era um cara que tava tocando num pub lá e levou a bateria dele, mas aquela coisa, ai, não sei se pode fazer. Aí pronto, eu ainda toquei algumas músicas Dá não lá. pra mim um país desse. Não, é pra Vou não, músico vou não. lá. Pra é músico, bom. dá não, dá não. Não, vou não. Aí, assim, até esses shows, por exemplo, vai Gustavo Lima, vai tocar lá, é aquela coisa muito fechada num determinado local. Não é como aqui que toca no meio de rua, tem aquela... Não existe. Uma pergunta que eu queria saber é o seguinte. Alguma situação tocando no show de célula que, por exemplo, você está fazendo ali no ao vivo, mas que não está saindo no PA? Vou complementar, porque é o seguinte, você disse que você estava assistindo TV em casa e estava praticando a tecina, sei lá, A semicocheia, do cimbal para poder ficar mais rápido, né? Mas aí, no show em si, tocando, tinha alguma situação, tipo que isso daqui não vai sair no PA, mas eu vou fazer para acrescentar por conta do estudo. Já existiu essa? Não. Porque, por exemplo,
A bateria que eu estudava, que eu tocava na Limão, era uma, na época, era a bateria que já tinha os tambores, já era tudo passado de acordo com o show. O show da Limão sempre foi montado. Por exemplo, lançou um disco, Luiz Cambriação, pronto. Tinha aquela montagem todinha sobre aquele disco ali. Então, o que era que acontecia? Armava-se um cenário do que ia acontecer no show, o cenário como se estivesse tocando para milhares de pessoas. Então, ali era passado tudo detalhadozinho, né? Certo. Na época, a gente tocava no som, a Limão tinha som próprio, iluminação, tudo era da banda. Então, assim, já era tudo... O que mudou muito, que às vezes até o cara mandou isso para me provar que até isso a gente não percebe, né? A gente tá tocando. Porque era muito show. A Limão, quando eu saí de lá, tava fazendo 38 shows por mês. 38, 35 shows. Passou 12 anos, não foi, Carlinhos? Lá? 12 anos. 12 então, anos. um cara foi e disse, Carlinhos, escuta esse CD da Limão aí, porra, porque quando tu escutar, eu quero tirar umas dúvidas contigo. Só que naquela correria eu não tinha tempo de escutar, né? A gente correndo, e o tempo que eu tinha, eu queria estar estudando, aquela coisa aí. Teve um dia que eu disse, rapaz, vou escutar esse... Eu já tinha saído da Limão, vou escutar esse CD da Limão pra ver o que é que ele quer saber. Aí comecei, escutei li o show todo, depois coloquei outro. Rapaz, você acredita que eu ouvi os 10 CDs? Mas a dúvida dele, depois que eu ouvi, porque, por exemplo, o primeiro CD eu tava tocando ponto final de um jeito, no segundo de outro jeito, no terceiro de outro jeito. Então, assim, sempre tinha umas mudanças. Aí ele queria saber o porquê daquilo ali, né? Porque eles, Carlinhos, aqui tu faz uma frase, tu começa do tom 1 e vai o surdo, aí já nesse outro tu começa do surdo. Eu digo, cara, isso é automático, a gente tá tocando aqui, vem na cabeça e você bota ali, às vezes, até sem saber, né? Sabe que vai sair porque você estudou, né? Tem as formas, por exemplo, eu não posso pegar um rudimento simples, como o I1. Eu não posso pegar isso aqui, não, eu só tenho que usar assim. Não, cara, isso aqui dá para usar de várias formas. Eu posso usar ele tom com caixa, eu posso usar ele caixa com surdo e variar, entendeu? Então, eram essas coisas aí que vinha automático e não tinha assim, não, tem uma regra para isso, não existia regras. Né? O show dentro do metrônomo. Dentro do metrônomo era tudo. Não, é por isso que a Batista dizia, Carlinhos, uma coisa que eu tive que acostumar aqui, bicho, porque, poxa, foi difícil, mas eu acostumei. Era com o que tu ia fazer hoje e amanhã. Porque, por exemplo, hoje tu fazia uma coisa, amanhã tu já fazia outra. Mas aí ele dizia que já tinha acostumado o ouvido dele com o metrônomo. Porque muitas vezes, teve uma vez que ele foi tocar um show interessante. Isso na banda Talismã. E ele cantava essa música em outra banda, e veio pra banda Talismã, né? Quando ele foi cantar a música, a mesma música que ele cantava nessa banda, que foi cantar com a gente, cara, deu errado pra ele, né? Porque a gente tocava todo quebrado e ele se perdeu e até hoje ainda tá perdido. Assim. Não se achou. Aí ele mesmo diz, eles, Carlinhos, o que foi aquilo, bicho, na música? Eu digo, não, Batista, mas ali foi só porque tu tocava, que a gente às vezes pegava a música, não tocava do mesmo jeito, né? Já depois que já tava Limão com Mel, aquela coisa, a gente tocava do nosso jeito, né? Mas teve, desculpa, mas teve, durante esse período, vamos lá, dessa tua introdução, dessa mudança, com relação aos cantores, houve alguma situação de rejeição ou de um impacto muito grande? Ou quem mais deu trabalho para conseguir entender e acompanhar essa nova modalidade de movimento da bateria em cima do palco, nos shows ao vivo? Não, porque, por exemplo, o Edson, quando eu entrei na Limão com Mel, na Talismã, o Edson, ele era um líder lá dentro. Ele era quem liderava a banda e tal. Depois, com o passar do tempo, ele tocava bateria também, né? E ele era muito fã de David Dueco. Quando eu fazia as coisas, porra, bicho, tu é doido, já tava cara. assimilando. Carlinhos é David Dueco, quebra. Então, assim, pra ele aquilo ali era... Fique à vontade. E os outros 4 cantores que se virassem pra acompanhar. É tanto que tem uma música a gente tocando, a música eu acho que é até de Magnífico, né? Que tem uma apresentação de Clodô antes, né? Clodô faz uma apresentação e depois eu faço entra até num ritmo de salsa, né? Aí ele diz assim... na bateria, Papas, não sei o que, David Dueck, como quem diz assim, né, que
Mas assim, sempre nunca tive problema com isso lá. Lá a gente tocava e depois que Lobão veio pra banda, meu irmão, aí era Outra lenda. Aí foi que Outra começou lenda, Lobão. a quebradeira mesmo. Porque, por exemplo, Lobão fazia uma coisa de teclado aqui e era todo mundo ligado, bicho. Era interessante aquela época da Limão. Lobão fazia uma coisa de teclado aqui. Quando era no outro show, fazia a coisa dele ali que ele fez naquele show e já fazia outra. Aí quando era no outro show, ele já pegava o que eu fiz e dava certo, sabe? Por isso que às vezes de um CD gravado para outro era diferente Muito por conta diferente, disso. entendi. Era. E muitas das vezes, assim, eu já me peguei em rodas de músicos conversando, é exatamente sobre isso, porque a Limão, a gente sabia que era o batera, mas muitas das vezes a gente se perguntava, e se colocar um baixista troncho tanto quanto o batera, vai dar certo? Porque alguém vai ter que fazer linha para alguém. Né? Como é isso? E você dizer que já a parte do teclado, mas eu acho que um baixista para poder colar, como o Cleo falou, mas assim, ele fazia mais base. O Arnaldo, ele fazia sempre a base, né? Do que tava... Eu não me recordo agora, aquele baixista do Tropicália, o nome dele, agora me fugiu da mente, não lembro, que era... Roberto É? Bess. Já chegou a trabalhar com ele algum projeto? Não. Imagina os dois juntos, né? Eu tive até com ele, a gente tocou junto. Pois é. Acabou pros cantores. Mas assim, o guia lá, né, sempre foi o metrônomo. Certo. O metrônomo era o guia, ele podia tocar a música de trás pra frente, ele não tava nem aí. O negócio era o clique, né? Uma pergunta curiosa que eu, esses dias agora, tem um tempo que o vídeo viralizou de um colega batera, o Juninho, que tocou nas coleguinhas de Fortaleza, ele tocando, uma baqueta cai. Não satisfeita, a outra baqueta caiu também. E aí eu vi o camarada desesperado e chegou a tocar nos pratos só com as mãos. Já aconteceu contigo, porque assim, a abertura que você disse da Limão, cronometrada certinho, sobe tempo, desce tempo, volta. Como chegou a comentar o pessoal da banda, se tu sair, não tem quem faça aqui. Já chegou a acontecer algum imprevisto assim de cair baqueta ao ponto de atrapalhar a apresentação? Não. Aconteceu muito de quebrar, né? De quebrar a baqueta. Mas assim, eu usei... na época eu usava umas baquetas que era difícil quebrar, muito difícil. Quebrar, assim, elas não quebravam, elas iam se acabando, até que quando eu via que não dava mais, eu trocava, entendeu? Mas nunca aconteceu assim de um perrengue desse, não. De chegar a atrapalhar a apresentação? Não. E também eu usava, por exemplo, aqui eu botava aqui do lado do chimbal, né? Da estante do chimbal. Eu usava um suportezinho ali com quatro baquetas ali, já para pegar rápido, se acontecesse isso, né? Então, ainda bem, né? Porque uma situação dessa daí... Aconteceu uma vez, eu fui... eram umas baquetas que o cara queria que eu fosse endossa. Aí ele... disse, Carlinhos, vamos fazer uma parceria aí, mandou, acho que foi 30 pares de baquetas, né? Vamos fazer uma parceria com essas baquetas. Quando as baquetas chegou, eu peguei, eu disse, poxa, isso daqui não vai rolar. Não vai rolar, não vai dar certo, não. Aí a gente tava tocando umas músicas e o meu, na época, o Rode, que é o percussionista hoje da Limão, o Thó, né? Thó disse, e as baquetas do cara? Tu vai testar, não? Poxa, eu já... Vou não. Aí eu disse, eu vou testar aqui. Aí peguei uma, né, tocando umas músicas normal, já tinha passado a abertura e era... Cara, é interessante, quando eu usava o hindshot aqui, voava, né? Ainda quebrou, acho que 8 baquetas. Eu disse, não rola não. Aí deixei lá e depois eu liguei pra ele e disse, cara, tuas baquetas não dá pra tocar com elas não, é muito fraca, né? Mas realmente tem baquetas, cara, que não... Quando você bate, né, voa logo o pedaço, né? Principalmente para quem usa hindshot. Eu uso hindshot na caixa, nos tons, aí não rola, assim, a baqueta tem... Eu gosto muito da baqueta... de hickory, né? Certo. Porque ela não quebra, ela é difícil demais você quebrar uma baqueta de hickory mesmo. Hoje, as marcas que você endossa, pode falar, fica à vontade. Tô vendo aí que Nagano, né? Nagano. Eu sou endosso da Nagano, né? Das baterias Naganos, dos pratos Orion e das peles Luen. Certo. Outra coisa, eu vi que algumas situações de workshop, com tanto você só, como é que funciona? Eu vi algum com Paraíba, né? Eu vi um bateria montada, você e Paraíba, eu já vi algumas situações aí de vídeos. Como é que funciona?
sempre... Agora tá um pouco corrido, né? Mês de junho, julho e tal, mas assim, eu sempre tive essa agenda aberta para workshop, porque eu gosto muito, porque o workshop é onde você tá ali com uma pessoa que admira seu trabalho, você tá ali para tirar dúvidas. Eu gosto muito de workshop por conta disso, para estar perto daquele pessoal que quer tirar dúvida, porque às vezes você tá no show, né? Aí chega um batera que quer conversar, a gente dá aquela atenção, mas é diferente de você estar sentado numa bateria. Então, eu gosto muito de fazer workshop por conta disso. Para estar ali, para tirar dúvida, para mostrar, para... Antes, quando eu saí da Alemão, comecei a fazer workshop, só que é assim, o que acontecia? Eu comecei a estudar outras coisas, né? E levar para o workshop. Tipo, umas coisas de David Weckler, Chambers, tocava, cara, ali, mas o pessoal ficava, poxa... Pronto, a maior experiência que eu tive foi tocar um festival, né? Era um festival de música e um workshop comigo. Era um baterista, um cubano. Não, era um percussionista cubano e 2 bateras, né? E na hora da minha apresentação, o cara pediu para mim ficar à vontade para deixar o pessoal fazer perguntas, porque era aberta aquelas perguntas para mim. Eu tocando lá, tal, comecei a tocar esse instrumental, David Weckler, Dennis Chambers, outras coisas. E eu toquei acho que 8 instrumental ainda, e o pessoal tudo parado ali, né? Tocava e terminava o outro e tal. Aí o cara que me levou disse, Carlinhos, pode abrir a sessão aí para perguntas. Aí o pessoal, olha, eu vou abrir aqui a sessão de perguntas para vocês perguntar o que é que eu estudo, essas coisas que eu toquei aqui e tal, tal. Aí levantou um cara lá no meio, tinha acho que umas 600 pessoas, né? Levantou lá e disse, eu quero que você toque aí, bota pegado para areia na metronomia que você tocava na Alemão, né? Aí eu comecei. Esse manjava o trabalho. Aí eu comecei, toquei a bota pegado para areia, o pessoal, tudo batendo palma. Aí eu, caramba, eu toquei 8 instrumental de David Weckler, Dennis Chambers, dos caras dos americanos Eles aqui, ninguém... foram ver Carlinhos Aí Papalégua, o cara, aí né? depois que Exatamente. terminou, eu fui aí pediram pra mim tocar, como era aquelas salsa que eu tocava na Alemão, em acho que era o Bin, não sei mais o que. Aí depois que terminou, a gente sentado lá e eu conversando com o cara que me levou, eles, Carlinhos, cara, tu fez uma coisa errada aí nesse teu workshop. O pessoal te conhece como Carlinhos Papalégua, os bateristas da Limão com Mel. Eles não queriam ver tu tocando essas coisas aí de instrumental, não, pô. Verdade, Eles queriam ver tu tocando, era os forró da Limão com Mel. Aí pronto, aí desse dia pra cá, todo workshop que eu vou fazer, eu levo as coisas da Limão, né? Que era o que eu tocava, que o pessoal quer saber como é que funciona. Ver ao vivo e em cores a velocidade. Exato. Carlinhos, qual foi a música que deu essa visibilidade para ti? Tu diz, não, foi a partir dessa música, a partir desse arranjo que eu fiquei realmente conhecido, que o pessoal, que verteu o olhar para Carlinhos Papalégua. Eu acho que os shows ao vivo. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O pessoal comenta isso, eu não sei, eu vou falar por mim. Sim. Às vezes a pessoa, bicho, o que foi que tu fez naquela música? Você tá ali no estúdio, para você gravar, é simples, porque você tá no estúdio gravando, né? Agora você tá num show ao vivo, né? Para você pegar aquilo ali que você fez no estúdio e modificar um pouco, eu acho que foi aí onde veio mais a curiosidade do povo. Mas teve do uma pessoal música específica, assim, de dizer, ponto final. Aquela ali é que, a partir daquele arranjo, ou de Anjo Querubim, ou, sei lá, de que ponto Não, que tu tem essa percepção? Eu, como músico, batera, eu posso até melhorar a pergunta da seguinte forma. Em que parte do show que você diz, eu vou esperar por essa música aqui, que eu sei que é ali... Eu vou fazer exatamente o que a galera não vai entender lá embaixo. Tá entendendo? Eu Esse acho daqui que, ninguém me pega de ouvido. eu acho que ponto final. Ponto final final. foi uma. Porque ponto final tinha muita, assim, além dos rudimentos, a questão de rapidez, né? Ponto final foi uma música que marcou, assim, bem, né? Tinha pessoas que esperavam no show pra... Tinha outras também que era mais espero lenta. até hoje, todo show da Limão, se eu fui a 1000, eu esperei 1000 vezes pela ponto final. Porque ponto final tem muita coisa, cara. É muita coisa. Assim, não é assim, você vai observar, tem muita frase de todo, sabe, de todas as diversidades. Então, assim, foi uma música que o pessoal comentava muito. Tem alguns CDs que eu gravei, né, que tem umas frases, mas essas são frases, vamos dizer assim, corriqueira, coisa que você tá dentro do que você tá estudando, ali você aplica na hora, né, que vai tocar.
Complicado. Para dizer que não deu para entender, eu já passei várias vezes por isso, escutando o CD da Limão. Ele fez o que aqui? Volta. Não, tem pedal duplo aqui. Não tem. Foi uma frase. Inclusive, ele carimbou a minha entrada em uma banda. Porque foi assim, eu fui fazer um teste para uma banda de pagode pro Gingado, Sim. na época. E aí, ficou entre eu e outro batera daqui da região pra gente fazer o teste, o famoso teste das bandas. E aí eu peguei uma música da Limão. Pagode. Ponto final? Não. Que começa no piano. Como é o nome? Tanto que eu te Isso. E aí, tentei imitar alguns rudimentos, algumas viradas, e aí carimbou a minha entrada na banda. Então, fez parte. Permaneci na banda durante 12 anos. Então, quando eu fiz o teste, aí apresentei essa música e outra. Aí fiz esse forró em estilo de pagode, Sim. só que fiz as viradas e fiz o pagode. Aí o outro batera não precisou nem ir, que eu já fiquei. Eu digo, então, ó, Tudo certo, nada errado. Falando isso aí, eu lembrei que há uns 15 dias atrás nós tocamos, foi aqui em Alagoas mesmo. E tem um cara que ele tem um som, né? E quando eu cheguei lá, quando os meninos montaram o som, eu disse, ei, Carlinhos, o cara que montou o som, bicho, é teu fã. E ele perguntou até, eu trouxe aqui o recado, se tu podia tirar umas fotos com ele, fala com ele. Bicho, na hora, pô, quando chegar lá, chegou lá, a gente montando e ele tava ajeitando os pratos e tudo. Eles, Carlinhos, rapaz, eu quero tirar uma foto com você. Aí tiramos umas fotos lá e conversando, eles, rapaz, esse som aqui é meu, eu comecei a mexer com o som. Mas a culpa foi sua. Eu achei minha, porque que eu fiz? eu era baterista, pô, tocava bateria. Aí os caras trouxeram uma sequência de limão com mel pra mim pegar e eu não consegui pegar nenhum. Aí, bicho, aí eu desisti de tocar por tua casa. E tô no som. Digo, mas bicho. O cara virou empreendedor na área de som por causa. Tá vendo aí? Mudando vidas. Pois é. Eu digo, meu Deus, que tristeza, rapaz. Disse, não, mas foi bom, porque aqui eu tô, ó, meu som. Pois é. Ô, Carlinhos, em algumas situações, eu quero entender como é a vida de Carlinhos Papalégua, porque depois que você saiu da Limão, você ficou durante um período, pelo menos, que eu visse, sumido da mídia. O que foi que aconteceu nesse intervalo, depois que Carlinhos voltou mais para a mídia? Que eu lembre, pelo menos até a meu conhecimento, eu não vi, logo de imediato, quando você saiu da Limão, você tocando em outra banda. Se houve, me corrija, por favor, mas eu não vi. Quando eu saí da Limão, foi interessante. Era eu e Lobão, né? Lobão se converteu, aceitou Jesus primeiro do que eu, aí pregava pra mim e tal, aquela coisa. Aí eu também aceitei a Jesus. Me converti e ele também. Aí eu tomei aquela decisão de abandonar aquilo ali, de não mexer mais com música secular, como dizem as igrejas. Então né? você ainda estava tocando na Limão na época ainda? Tava, quando eu aceitei a Quando Jesus, você sim. aceitou. Carlos, inclusive, passava algumas músicas gospel, né? Lembro. Eu acho que eu gravei. Chegou a gravar, ele tocava alguma Eu gravei, eu acho que eu gospel. gravei 3. Foi 3 ou foi 4 CDs. Tinha essa Gospel, questão né? gospel. Dentro, quando eu saí da Limão, que eu não quis mais mexer, é tanto que o dono da banda, ele pediu pra me ficar dando continuidade gravando os CDs da Limão. Aí eu disse, não quero mais mexer com isso, não. Eu não quero mais gravar nada de música secular. Aí comecei, eu digo, agora sim, eu vou precisar do seu estúdio, eu lhe pago as pessoas que quiserem gravar. E fiz uns 4 trabalhos gospel lá, né? Então, assim, eu me isolei dessa questão de tocar músicas, como se diz as igrejas, música mundana, né? Certo. E fiquei reservado ali dentro da igreja. Estudava instrumental, aquelas coisas, mas não tocava nenhum tipo de música. Às vezes uns amigos iam lá pra cá, Carlinhos, toca aí uma música da Limão. Cara, eu não quero tocar isso é pecado, eu não quero tocar isso. Aí isolei, sabe? Sei. Aí passei um certo tempo, acho que eu passei o quê? Uns 15 anos na igreja. Um certo tempo. E depois, assim, aí eu fui sair da igreja, né? E comecei voltei a tocar de novo, fazer workshop e tal. Mas eu passei esse período. Pra sem- felicidade da gente, Pra né? felicidade da gente, exatamente. De podermos... E eu até pontuo que esse intervalo me dificultou esse contato. Certo. Né? Porque não encontrava mais Carlinhos ficou reservado. Mas nesse meio tempo, foi a construção do seu sítio, arquiteto. Ele fez uma construção, ele construiu uma casa com as próprias mãos, assim, ele mesmo. Era isso que eu ia perguntar, Tu ia porque perguntar? eu vi alguns vídeos
Ele com Ele é chapelão, fantástico. a Isso, bateria no montada no sítio, terreiro lá isso. do sítio. Como é aquilo ali? Me explica como foi. Ali é um sítio que eu tenho lá em Oricuri, né? Uhum. E esse sítio, cara, foi interessante. Foi um lugar onde praticamente eu nasci em Oricuri e sempre estava nesse sítio na época, né? Uhum. E lá nesse sítio, aquela coisa, aí ia lá de vez em quando. Aí a minha minha esposa estava trabalhando em Araripina e depois veio para Oricuri, né? Foi transferida, pediu transferência para Oricuri. Aí disse, rapaz, a gente vai comprar um terreno aqui para a gente fazer um sítio. Eu queria organizar um sítio. Eu disse, não, tem um terreno. Aí vamos lá. O terreno lá só tinha uma casa de taipa, que estava caindo, né? Aí elas vão morar aqui. Eu digo, nessa casa de taipa, não, aí não tem condições não. Aí isso a gente tem que ajeitar e tudo. Aí começamos a ajeitar, né? Derrubou a casa de taipa, que era só a casa de taipa que tinha. Derrubou essa casa de taipa, construiu uma casa de taipa, né? Aquela casa bem antiga de taipa, Sei. mas assim, por dentro ela é toda moderna, por dentro, né? Só por fora que Olha, o pessoal chega aqui, olha, massa. eita, casa de taipa, mas quando o pessoal entra, Não é de isso taipa, daqui não. não é taipa não, cara, fica enganando a gente, sabe? Fake news, mas é a fake gente news. fez pra morar, né? Eu A sei. gente não podia fazer uma coisa, né? É. Aí, pronto, aí construiu essa casa de taipa. Depois da casa de taipa, a gente construiu um chalé, que as pessoas queriam visitar na casa de taipa, aí construímos um chalé. Aí depois construímos outro chalé e depois construímos uma casa na árvore, né? Tem uma casa lá que ela massa. Quando ele tem... fala construímos, ele está se referindo a ele construindo, levando, colocando, né? Com toda a propriedade de um arquiteto, de um mestre de obra e mais, de alguém que tem uma criatividade. E essa casa da árvore é interessante. Ela fica a 4 metros de altura, né? Dá para dormir 5 pessoas lá. Aí eu fui, aproveitei essa casa da árvore, é lá onde eu coloco a bateria, que eu gravo alguns vídeos, algumas coisas, eu gravo lá em cima dessa casa da árvore. Mas eu tô preparando um estúdio lá, né? Para me deixar um estúdio lá, para sair lá da casa da árvore. Porque essa casa da árvore, cara, é gente que quer conhecer, quer visitar, para ver, né? Ponto Como é. turístico. É. Verdade. Que massa. Interessante. Eu coloquei no grupo dos bateras que você ia estar comigo e o Alinho, Batera, Mr. Batera, né, fez uma pergunta. Eu achei muito interessante. Deixa eu só me situar aqui para... Ó, ele falou, Alinho, Mr. Batera, qual foi a influência e a importância dele para o filho dele, Carlos Papinha? Se ele sempre apoiou ou não, como foi os primeiros contatos do filho com a bateria? Rapaz, é interessante a história de meu filho, de Júnior, né? O Papinha. Ele, desde criança, ele tinha uma bateria lá que ele tinha uns 2 anos. E ele não queria saber de bateria, né? E eu pensando, ele já com 2 anos, aí foi 3 anos, e eu não via nenhum interesse dele por bateria. E ele foi crescendo, aí ele... Eu digo, Júnior, meu filho não vai querer aprender a tocar bateria. Não, pai, o meu negócio é futebol, eu quero jogar futebol. Aí tá bom, aí respeitei. Eu sei que quando ele completou 14 anos, né? Já tava 14 anos sem pegar em bateria, sem nada. Aí ele disse, pai, eu queria aprender a tocar bateria. O senhor me ensina? Eu digo, meu filho, ensino com o maior prazer do mundo. Aí foi, providenciou uma bateria para ele. E eu ficava ensinando a ele, dando aula a ele, aquela coisa bem forçada. Não tem aquele professor que diz, olha, você quer aprender, quer tocar profissionalmente, tem que ser assim, assado. Aí fui dando dicas e ensinar. Sentava na bateria, era eu numa bateria e ele noutra. E eu ensinando, pronto. Aí, e ele se dedicando com 3 meses dessas aulas e tudo. Ele estava tocando na Euricuri numa banda de rock, numa banda de pagode e numa banda de forró. Com 3 meses. Olha. Quando é que abre a escola Carlos Papalégua Bateria? Já Mas pode- assim, pensou? porque Essa metodologia. eu sempre, quando Mas eu dava aula de bateria, eu sempre perguntava a meus alunos isso, você quer aprender a tocar bateria para quê? Porque tem uns que querem aprender a tocar por hobby, tem outros que querem aprender a tocar profissionalmente, né? E outros querem aprender para fazer barulho, né? Tipo, sentar aí e tal. Então, assim, quando a primeira coisa que um cara... eu quero aprender a tocar bateria, você vai ser meu professor. Eu tinha essa preocupação de... Porque, assim, os caras que disseram eu quero aprender profissionalmente, eu quero ser um baterista profissional, estão tocando em bandas, né? Tem Júnior, tem meu filho, acho que tem uns 4 aí que estão tocando em banda. E outros
Não, eu só quero para hobby mesmo. Não estão tocando e nem aprenderam. Por quê? Porque não houve aquela dedicação, né? Eles queriam estar ali e tal, mas não desenvolveram, né? Porque, por exemplo, se você quer aprender a tocar bateria profissionalmente, tem que ter a dedicação. Eu não posso dizer para tu, ó, vou te ensinar isso aqui hoje, né? Tu vai começar aqui, pratica isso, aí amanhã tu chega, não, eu quero aprender, eu quero que o senhor me diga de novo, quero que você me diga o que você me disse ontem. Aí eu vou, digo, aí quando é amanhã, não, eu não aprendi, aí não vai, cara. Não vai não, se não tiver a dedicação, e a primeira coisa que o cara que quer aprender a tocar bateria, ele tem que ter o instrumento. Perfeito. Se não tiver, não vai para lugar algum. Vai passar pelas situações de incomodar o vizinho? Vai. Mas aí você vai ter que ter também uma sala acústica, de repente, tem as peles também agora que não sai barulho, ou uma bateria eletrônica. Ou né? então uma de borracha. Exato. Uma bateria de borracha todos, né? já é muita coisa. É. Então hoje o Papinha tá tocando onde? Ele tá com a Babyson. Babyson. Mas quando abriu portas para ir para algumas bandas, quando se referia ao filho de Carlinhos Papalégua? Abria porque o pessoal, poxa, já sabia que vinha na já sabia, pegada. exato. Controle de Ajudou qualidade bastante. né? Bem alto. E ele toca muito, Não, né? Porque com é meu filho, certeza, não, mas não. ele, Júnior toca duvida? pra caramba. O DNA, né? Não tem como ser diferente, não. DNA, o exemplo, o ouvido, você exato. imagina, você nasceu ouvindo Carlinhos Papalégua, fica natural, fica orgânico, né? A questão da desenvoltura para fazer. E muitas técnicas, assim, que eu passei pra ele estudar e ele praticava e deu certo. O Júnior, às vezes, ele tá tocando forró, ele brinca. Quer dizer, uma técnica que ele aprendeu. Ó, meu filho, persista nisso, que essa técnica vem pra você fazer. O pivô dele é limpo. Só com o pedal só, o pivô dele é limpo, limpo, limpo. Então, assim, o que foi ensinado, ele disse, eu vou agarrar isso aqui com unhas e dentes, né? Para quem começou com 14 anos. 14 anos. Que teve a iniciativa. Mas porque ele, aos 14 anos, não deu certo o futebol? Não, ele viu que ele queria era a bateria. Só que assim... Só tava dormindo. Tava dormindo, exato. Do nada tava acordou. adormecido. Aí depois... Tava com isso guardado no DNA, porque com 3 meses já tá tocando em bandas. 3 meses ele tava tocando em 3 bandas lá em Uricuri. Fazendo freelance numa banda de forró, de rock e de pagode. Se eu tiver um dia o privilégio também de sentar aqui pra gente bater um papo, será uma honra pra mim também. Porque aí... Se Babyson tiver pela região, basta pode deixar tá por comigo, aqui, né? só faça o legal e a gente vai. Hoje, se puder, né? Hoje nós estamos tendo esse privilégio. Hoje você está acompanhando que artista? Kátia de Troia. Isso. Já está há quanto tempo com a Kátia? Kátia agora em setembro faz 1 ano que eu tô com ela. Quando eu cheguei da Inglaterra, né, aí... antes de eu ir para a Inglaterra, ela tinha me chamado. Só que eu disse, Kátia, eu tô saindo do Brasil, vou passar um tempo fora. Mas quem sabe quando eu voltar. Quando eu voltei, ela me chamou, abracei a causa. O esquema de Kátia é, mesmo que a gente já sabe, o tradicional, é o forró. O forró romântico, né? Isso. Passa pela tua cabeça um dia, sei lá, pelo menos eu não vi você tocando o forró estilizado. Uhum. Mas como é que você vê o mercado do forró estilizado, dos bateras que surgiram? Vamos lá, eu vou agora citar o que abriu as portas para o forró estilizado, para o vaneirão, que modificou, que é Riquelme. Né? Nós temos essa referência, que um dia também quero ter o privilégio de conversar com ele pessoalmente. Já nos segue aqui no Gerando Conversa também. Mas assim... Como é que você enxerga esse mercado do vaneirão? Porque, assim, até a gente pode até falar o que você falou há pouco tempo atrás, da questão do copia e cola, certo? E a gente vê muito isso da identidade, que um batera ou outro, a gente vê que coloca uma frase a mais, um instrumento a mais para ter uma identidade de sonoridade. Como é que você enxerga esse mercado do vaneirão? Cara, o Riquelme foi um cara que abriu as portas nessa linhagem, nesse esquema, né, de vaneirão. Foi um cara tanto que é referência para muita gente, inclusive para mim também, que eu lembro que na Limão com Mel, quando a gente ia tocar as músicas do Aviões, né, e eu queria tocar aquilo ali do mesmo jeito, aqueles gingados de chimbal, eu copiava aquilo ali para ter, né, tá parecido, ó, o cara tá fazendo aí parecido. Então, assim, ele foi um cara que abriu as portas para muitas pessoas, porque dele surgiu o Rod, né? Aí do Rod já veio o Rafinha, aí já veio o Pedalado e já veio outros ali, cada um com a sua identidade. Pegaram o que Riquelme
começou, né? E foram se expandindo. Então, assim, ele foi o cara que criou, os outros pegaram, né? E foram caminhando, né? E assim, eu vejo, cara, eu sempre digo, às vezes os caras dizem, não, bicho, é porque, cara, se o povo tá querendo uma coisa, né, como tá surgindo aí esses vaneirões, essas coisas aí, é abraçar, cara, é estudar também pra fazer, pra tocar. Às vezes ninguém sabe com quem vai tocar. Eu sempre dizia isso a Júnior, meu filho, né? Meu filho, esteja preparado pra tocar de tudo. Não fique ali bitolado a tocar uma coisa só. Porque o músico, se o cara disse assim, rapaz, o cara botou, não, eu sou músico. Não, é músico, pois então estudo de tudo um pouco. Que a gente não sabe, né, quem é que vai tocar. Às vezes as pessoas dizem, não, mas isso aí é fácil. Cara, não tem nada fácil. É verdade. Não tem nada. Às vezes é tão fácil que quando você vai tocar, torna-se difícil. Difícil, exatamente. Porque, por exemplo, eu teve uma época que eu tava na Limão, né, e houve um convite aí pra mim ir pra Calypso. Aí o pessoal, eita, bicho, vai matar pau, aquele vai ser água demais pra tu. Não, cara, não é água, não. Aquilo ali tem um lance de chimbal, que aquilo ali tem que estudar pra poder fazer aquelas notazinhas ali que faz, com aquele chimbal aberto naquele tempo ali. Então, assim, não tem nada assim pra dizer que é simples, né? O cara quer provar, vai provar pra ver como É verdade. Então, assim, o músico, ele tem que estar pronto pra tocar tudo. De tudo. Eu estudo essas coisas que o Rafinha toca, que o Rod toca. Eu tô lá estudando, a ver os caras. Chegam uns amigos meus lá e ficam ouvindo. Bicho, tu tá estudando isso, cara? Tô, porque eu não sei tocar. Eu tenho que aprender a tocar. É verdade. Né? É porque, assim, na cabeça de muita gente, acha que você toca. É como às vezes eu bato muito de frente com os caras. Os caras, bicho, fulano é o melhor baterista do mundo. Não existe, cara. Eu tenho essa opinião também. Não existe o melhor baterista do mundo, porque a cultura, eu não vou nem para o mundo, eu vou para o Brasil. A cultura do Brasil é gigante. Você chega aqui em Recife, né? Tem um coco de roda, tem um maracatu, tem um caboclinho, tem várias coisas. Você vai para São Paulo, já tem outra cultura. Você vai para Belém do Pará, as culturas de Belém, cara. Verdade. É coisa que você fica observando os bateras tocando as coisas de lá e você, puxa, existe isso aqui no Brasil? Então não tem como dizer que fulano é bom em tudo. Porque o cara, para ser o melhor, ele tem que tocar e conhecer todas as culturas do Brasil. Eu não vou nem pro mundo, né? Pois é. E então, como é que vai assim, ser o melhor do mundo? Não tem como. Não tem. Então, assim, é bom que o cara conheça um pouco de tudo, né? Porque, na verdade, são referências. A referência ela é um ponto, né? Então, Carlinhos é referência para quem curte essa onda, forró limão com mel, forró romântico. Como o Riquelme, já vem do Vaneirão. Eu acompanhei o início, o nascimento do Aviões do Forró, o início de Pedrinho Riquelme lá em Fortaleza. Fui casada há 15 anos com um sanfoneiro, então permeei muito dentro desse métier. E é sobre isso. Não existe o melhor do mundo. Existe aqueles que foram referências, que abriram portas, né, Carlinhos? E que pode ter influenciado. E com isso, Carlinhos, eu queria que você falasse dos seus discípulos. Quem são os discípulos de Carlinhos Papaléguas que aprenderam e hoje estão aí tocando, que a gente consegue só ouvindo identificar. Não, esse aqui veio como referência de Carlinhos Papaléguas. Mas assim, eu sempre, os caras que eu ensinei, eu sempre dizia assim, pegue, mas procure fazer sua história. Fazer a sua história, né? Procure fazer a sua identidade, né? Porque, por exemplo, eu até achei interessante isso que aconteceu. Eu tava lá em Uricuri e a Márcia Felipe ia tocar lá em Uricuri. E eu tinha tocado com a minha banda, que era a Galera da Limão, na época, uma banda minha e de John Cortez. E o prefeito disse, vai pra lá pra tu receber teu dinheiro. Eu, poxa, eu vou. Aí cheguei lá, na própria festa mesmo, né? Tava a Márcia tocando, o Xande, né? Aí, inclusive, eles me receberam super bem, que eu tava lá atrás do prefeito para receber o dinheiro e o produtor começou com a Márcia, né? O produtor da Márcia, Felipe, o Marcelo. Eu tava lá ali no meio ali do pessoal, perto dos camarinhos, né? Aí o Marcelo, Carlinhos, o que é que tu tá fazendo aqui, mestre? Eu digo, cara, eu tô aqui atrás de receber o dinheiro. Ele disse, rapaz, eu vou dizer o Rod que tu tá aqui, bicho, eu vou dizer o Rod e tal. Aí foi lá no ônibus, aí disse o Rod que eu tava, aí... Resumindo, a Márcia veio pro camarim, o Rod também, aí Marcelo veio lá me pegar e levou lá pro camarim deles. Eu passei 1 hora lá com eles, conversando e
trocando ideia e tal, aquela coisa toda. Aí o Rod disse, Márcia, o cara que eu te falei sempre aqui, tá ao vivo aqui, né, comigo. E ela, Carlinhos, rapaz, o Rod fala de você e tal. Aí o Rod dizendo, o Carlinhos foi o cara que abriu as portas pra nós, bateristas. Tá vendo esse show aí? Tá vendo metrônomo? Tá vendo esse monte de frase aí? Se não fosse ele, isso aqui não ia existir não, porque ele abriu uma porta, escancarou e todo mundo queria ser o Carlinhos. E hoje está desse jeito. Hoje os caras tocam à vontade, porque naquela época tinha uma restrição, né? As frases eram poucas, pedal duplo nem de jeito nenhum, né? Então, assim, criou-se, como os cabos comentam, bicho, tu abriu um leque, uma porta tão gigante que hoje está aí. Aí a gente tocando, quando o Xande foi tocar também, depois a Márcia foi embora e tal, depois foi o Xande, e o Xande me chamou lá, Carlinhos, cara, aí ficou me abraçando lá, e ele dizendo, bicho, tu vai ver o show da gente aí, tu vai lembrar da época da Limão, é cópia aqui do que vocês faziam há 200 anos atrás. Tem umas coisas aqui que tu vai dizer, Xande, os caras estão tocando isso e a gente já tocava há 200 anos. Então, assim, o que aconteceu? A Limão foi referência para muita gente, né? Abriu as portas para muitos bateras dizer assim, não, eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, como é que eu vou, né, tocar? Então, foi bom por conta disso, né? Por conta desse leque que se abriu para outros caras também colocar as coisas, as frases, esse tipo de coisa, usar metrônomo, usar pedal duplo e por aí vai. Foi um divisor de águas, sem sombra de dúvidas. Tem um cara que toca pra caramba, eu gosto muito do trabalho dele. Formiga Batera, o nome dele. Batera. Bicho, aquele homem toca porque ele tem muita técnica, estuda, né? E um dia a gente trocando umas ideias, mestre, eu não acredito que eu tô falando. Ele é novo, né? Um cara novo, né? Eu tenho 55 anos, né? Aí a gente conversando, mestre, rapaz, foi você que abriu a minha cabeça. Eu digo, cara. Não, pô, você não tem ideia não do tanto de gente que você é referência aqui no Brasil. Eu digo, não tenho não. Rapaz, essa galera nova aí tem que agradecer, tem que fazer assim, pra você. Mas é verdade. Eu digo, meu Deus, eu não mereço isso não, vai. Merece até mais. Ô Carlinhos, e essa questão dos alunos? Como era que era dadas as aulas? Era presencial, online? Como era? Presencial. As aulas que eu dei foi presencial. Na minha casa. Eu tinha lá 3 baterias armadas, né? Quando eu morava na cidade de Araripina. Então essa galera que são seus alunos é ali da região de Pernambuco. Da região de Pernambuco, isso. Só que assim, eu lembro de uma coisa que o Maurício sempre frisa isso. O Maurício, que é baterista da Chicabana. Maurício Mendes. Sim. Aí Maurício dizendo, rapaz, Carlinhos, eu tenho que agradecer muito, rapaz. Tu lembra, que tem coisa que a gente vai lembrando, os caras vão falando. A gente tava num show e lá dentro do camarim, aquela rapidez, ele querendo entrar lá no camarim pra conversar. Eu sei que deu um jeito, entrou, aí começou lá a gente conversar e tudo. Aí eu digo, Maurício, estuda isso aqui, cara. Aí peguei as baquetas e comecei a passar uns exercícios, né? De papamama, de umas coisas lá que eu estudava, bicho, estuda isso aqui, tu vai conseguir velocidade, tal. Ele disse, rapaz, ali já foi uma coisa que já abriu a minha mente. Pra mim começar, assim, abriu-se um leque na minha cabeça que eu sabia que tu fazia aquelas coisas ali porque tu estudava. Aquilo ali não era uma coisa aleatória, né? Uhum. Aí ele disse que já começou, eita, bicho, o cara estuda, tenho que ir por esse caminho também. Então, assim, eu nunca perdi um tempo, não é que eu vou dizer perda de tempo, mas às vezes os caras me procuravam, bicho, estuda isso aqui, vamos estudar, estuda isso aqui. Às vezes teve muitos caras que iam lá, alguns bateras que iam lá para o hotel, chegava lá, eu tava estudando na almofada. Bicho, tu tá estudando essas... Pô, isso aqui tem que estudar, que é pra... Aí os caras começavam a dar um pá de baqueta, ficava no colchão mesmo ali estudando. Então, assim, né? Sempre teve, eu sempre influenciei as pessoas a estudarem, né? Ô Carlinhos, quando é nesse nível aí que termina o show e vai estudar, em algum momento chegou alguém para dizer, rapaz, esse cara é doido. Porque não tem condições o cara terminar de tocar e estudar. Rapaz, às vezes o Edson dizia assim, bicho, porque às vezes dentro do ônibus eu tava com uma borracha lá e ele, oxe, vai dormir. Que ele tem um negócio, o Edson tem um negócio de dizer, oxe, vai dormir, menino. E eu lá com uma borrachinha, até o sono chegar mesmo. Mas isso é bom, cara, porque você sente que o que você vai fazer facilita com o estudo.
Tem um amigo que ele falou o seguinte, logo quando eu estava, inclusive, vou trazer agora no próximo Gerando Conversa, é um percussionista aqui de Arapiraca, me deu muitos toques quando eu estava começando a aprender a tocar bateria. E ele sempre me direcionava, me emprestava videoaulas, que naquela época era uma coisa escassa, que ninguém tinha. E quem tinha, se emprestasse, era porque era amigo de verdade. Verdade. Porque geralmente quando emprestava não voltava, né? É. Então, assim, ele dizia o seguinte, ele dizia, aprenda, vá estudar isso daqui enquanto tem tempo. Porque quando os compromissos mudarem, você vai estagnar. Aí eu te pergunto, hoje em dia, o tempo de estudo é o mesmo de Carlinhos há 20 anos atrás? Não. Hoje eu não estudo a quantidade de horas que eu estudava atrás. Certo. Por exemplo, hoje eu pego na baqueta, começo a estudar ali alguns rudimentos e tal. Mas, antes eu me trancava dentro do estudo, eu estudava de 8 da noite a 8 da manhã, a 10 da manhã, do outro dia. 12, 14 horas. E eu, na minha mente, eu ainda achava que eu estudava pouco. Porque, assim, o normal... Baseado em quê? Qual ponto Baseado de porque, por exemplo, o ponto é porque tudo com estudo facilitava para fazer. As execuções, as coisas, tudo era fácil, entendeu? E eu achava que quanto mais tempo eu estudando, ia facilitando mais a minha vida para tudo, né? Então parava de estudar, mas ficava com remorso. Ainda não era hora de parar. Exato. Mas hoje, assim, os compromissos já são muitos, né? Aí eu já não estudo. Por exemplo, eu armo a minha bateria lá, e às vezes toco 2 horas, 2 horas e meia, pronto. Ali para mim já é o suficiente. Né? Não tem aquela coisa de passar 12 horas, 10 horas estudando. Mas isso o aí. estudo ainda é rotineiro da sua vida. Tem que ser. Todos os dias? Tem que ser. Nem que seja para pegar a borracha e ficar ali num travesseiro ou num sofá. Mas tem que ter o contato diário. Tem que ter. Show de bola. Porque assim, eu acredito nisso e é dessa forma. As técnicas, elas vêm fácil e vão fácil. Porque, por exemplo... Não pratica, perde. Cara, eu senti uma dificuldade gigantesca, porque a única coisa que eu levei para a Inglaterra foi um par de baquetas. Foi um par de baquetas que eu levei para Inglaterra. E lá, quando eu tinha um tempo, eu pegava e ficava na... Mas quando eu cheguei no Brasil, que fui sentar numa bateria para tocar as coisas que eu já vinha tocando antes de eu sair, encalhou algumas coisas. Foi mesmo. Tudo tava aqui. Aqui tava dizendo, mas isso eu água. Eu digo foi mesmo, mas eu já passei por isso também. De voltar para um estilo e a gente ter na cabeça e não conseguir executar. O cérebro tava dizendo, isso é água para tu. Mas... os músculos estavam dizendo, não vai. Tá entendendo? Então, há essa questão de você estudar diariamente, porque, é como eu digo, as técnicas, elas vêm e também voltam. Então, fica a dica aí pros bateras, viu? Não parem. Não parem de estudar. Carlinhos, essa entrada da digitalização da música com inteligência artificial, hoje você consegue fazer o som, gravar as músicas, fazer... tudo de forma digital. Você acha que tem atrapalhado ou tirado o foco, a atenção dos músicos com relação a isso, a buscar prática, buscar estudo, já que aquilo que eu não consigo fazer, eu gravo no estúdio de forma digital. Qual é o seu olhar com relação a isso? Assim, isso é uma concepção minha. O músico é o que ele consome, né? Por exemplo, quanto mais informação, quanto mais estudo, mais técnica e mais tudo. Quanto menos também, entendeu? Então, por exemplo, o músico, é como eu digo, o músico, ele tem que estar, na minha concepção, ele tem que estar apto a tocar qualquer estilo. Se ele vive da música, ele não vai ter aquela preocupação, não, mas isso ali é fácil, eu vou dar um jeito. Não, cara, é tu. É o teu nome, né? É a tua identidade, é a tua característica. É o cara ouvir e dizer, eita, ali é fulano que tá tocando. Essa pegada aqui, essa frase limpa aqui é fulano, independente né, do que tiver ao meu redor. Porque, por exemplo, uma coisa é você estar dentro de um estúdio, fazer ali, você faz do jeito que quer, você grava quantas vezes precisar. E outra coisa é você estar na estrada. É você estar em cima do palco, quando não tem como fazer. Você tem que ser você mesmo, né? Então, assim, existe essa diferença. Por isso que hoje se destacam alguns músicos por conta disso.
uns buscam a perfeição, né? É. E outros não buscam a imperfeição, vamos se dizer assim. E questão da pergunta da Cleo. Gravações online, trabalha fazendo, Carlinhos? Não. Não. Então, esse privilégio, eu quero gravar meu CD, quero Carlinhos Papalégua no meu CD. Tem que trazer Aí eu Carlinhos tenho Tem que trazer pra cá. Tem que trazer Mas Carlinhos assim, Papalégua. por exemplo, um batera que eu admiro muito, ele toca pra caramba, meu amigo, gosto muito dele, o Léo. Léo, O Léo, ele tem, cara, ali... monstro, outro monstro também da bateria. Léo, ele tem um estúdio dele lá e ele grava pra qualquer lugar do Brasil. Se quer uma gravação, ele faz tudo lá dentro do estúdio dele. Mas assim, é porque o estúdio dele, cara, é perfeito. Ele investiu muito ali. Léo, um microfone da bateria de Léo custa R$ 4.000, né? Perfeito. A mesa que ele usa custa R$ 35.000. Aí assim, ele fez um grande investimento para poder... Ter a qualidade Aí pra se gravar e como é que se diz? Aí vale a pena um negócio desse, se fazer uma gravação, um cara desse a longa distância, porque ele já tem tudo, ele fez aquele investimento para isso, né? Perfeito. Carlinhos Papaléguas, tem tempo na tua cabeça, tu toca até quando? Até morrer. Eu falo, assim, de estrada, de palco, de banda, até quando a gente vai ver Carlinhos Papaléguas nos palcos? Você já pensou nisso? Assim, é porque eu sou um cara que eu amo meu instrumento. Eu não vejo assim, se eu tiver com 80 anos e tiver a oportunidade para mim tocar, eu vou estar tocando. Perfeito. Eu não vou, vou encostar minhas baquetas porque eu estou velho. Não, se eu tiver condições, se o corpo físico me der condições para isso, eu vou tocar até morrer. Carlinhos, como é lidar, como é ter a dimensão que você tem? Você tem noção da dimensão, da sua dimensão, do nome Carlinhos Papaléguas dentro da área da música. Como é lidar com isso? Porque o que a gente percebe, e é muito real, é a sua forma, a gente chama de humildade. Eu não digo humildade, mas a questão da consciência do seu papel para a musicalidade nordestina, né? Principalmente Exato. do forró. E a gente percebe que isso nunca lhe mudou com relação ao ego. A gente percebe a forma como você lida com todos de forma igual, né? Sem soberba. Quem lhe encontra atrás do palco, lhe encontra carregando sua bateria, montando sua bateria, de uma forma como muitos outros músicos de menor dimensão, eu falo pública, traz outras exigências, né, com relação a isso. Qual o mecanismo ou ritual que você tem para manter esse controle emocional, né, de não inflar o ego mediante a sua dimensão dentro do meio musical? Eu acredito que isso já veio de berço. Eu desde de criança que eu sou dessa forma. Assim, eu nunca, isso é uma coisa minha, eu nunca achei porque, por exemplo, eu sei algo mais do que você, eu tenho que estar aqui, você aqui. Não, nós somos iguais. Ó, esse material aqui é esse mesmo material. Então, por que eu poderia ser? Não, peraí, eu toquei muito, eu induzia muitos, ajudei a... Não, cara, eu sou essa pessoa simples. Se eu sei alguma coisa, é porque eu tive aquele esforço de aprender como qualquer um pode ter. Basta querer. Então, assim, eu não me acho porque... os caras me admiram, eu sou conhecido, eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, cara. Eu sou igual a todos. Perante Deus, eu sou igual a todos. Então, pra que essa aqui? Não, eu não precisa isso. Não precisa. Eu sou essa pessoa assim, eu já venho de berço dessa forma. Eu fui ensinado a ser simples. Né? Não porque eu aprendi, porque eu estudei mais do que outros, eu tenho que pisar outros, eu tenho que ser... Não existe. Isso aí no meu vocabulário, nem na minha pessoa. Já aconteceu a Limão, cara. Em 2004, ela foi um pipoco no Brasil. Porque aquele CD Toma Conta de Mim, né? Amor de Novela, foi um estouro. E no estouro da Limão, cara, eu tava andando
no bagageiro de bicicleta, da bicicleta de um cara que ligou lá para o escritório da Limão e disse: Carlinhos, falou com a Adriana, que era a menina que trabalhava lá, será se Carlinhos tem condições, quando chegar aqui na minha cidade, de vir aqui na minha casa para me dar uma dica de bateria? A menina me falou disso, diga a ele que tem. Quando chegar lá, eu vou lá na casa dele, dar essas dicas a ele. E quando foi no dia que a gente chegou na cidade, ele estava lá, né? O batera estava lá. Sim. Cara, a gente já chegou, já vinha de outro show, já cheguei cansado pra caramba, mas... Aí ele tava lá, eu digo... E ele disse, Carlinhos, eu sou o menino que ligou naquele tal dia pro escritório, era pra tu ir na minha casa. Eu digo, certo, eu fui pegar minhas malas, botei lá no quarto, aí saí. Quando eu tava do lado de fora pra gente ir, ele disse, eu vou pegar aqui, o menino vem te pegar aqui de moto. Aí eu, de moto? Tá. Aí botei na moto e ele disse, ele vai te deixar lá na minha casa. Cheguei lá, uma casa simples, pessoal simples que só, né? Aí depois ele chegou. Cara, eu passei a tarde já entrando na noite e a gente, pelo papo e ali o local, um local simples, mas eu tava me sentindo tão bem ali que eu poderia sair dali pra ir pro show. Entendeu? Uhum. E ele, Carlinhos, não, bicho, aí tem que te deixar, tal. Chegou a tua hora de tu ir. Não, porra, vamos ficar mais um pouquinho. Não, vou te deixar, vamos te deixar. Aí, quando chegou, a gente saiu da casa dele lá na calçada, né? E ele preocupado, olhava pra um canto e pra outro. Eu digo, bicho, tu tá inquieto, o que é? Ele disse, rapaz, o cabo da moto, bicho. Eita, não tá deu aqui. errado. Aí eu digo, e tu vem em quê? Ele disse, eu vim na minha bicicleta. Eu digo, não, pois nós vamos na tua bicicleta. Tu me leva e eu te levo. Tudo Cara, certo. Rapaz, eu fui, a gente saiu da casa dele até no hotel. Esse cara, ele ia chorando, pô. Foi mesmo. Ele tava chorando porque ele disse, bicho, eu tô com o melhor. Eu tô com o melhor baterista de forró do Brasil na minha bicicleta, bicho. É muita emoção. Eu acho que se esse cara, você vai na casa dele hoje, tá lá, a bicicleta pendurada na sala. Pois a gente foi, rapaz. E hoje ele é um batera, tá aí. A última vez que eu vi, ele tava tocando numa banda de forró aí grande. Esse batera. Sim. Que massa, e ele velho. tinha uma batera, a batera dele era de lata, ele tava aprendendo a tocar, que massa, né? velho. Então, assim, cara, às vezes eu vejo uns caras, bicho, porque toca um pouco aí. Não, É aquele, ego sabe? inflado Meu eu Deus, não sou precisa rei, isso não, pô. A gente é pó. O cara tá aí, não sabe nem a hora que vai morrer. De repente o cara dá um piripaca e cai e morre. Pra que isso? A gente só leva o que a gente plantou aqui de bom. De bom, né? verdade. Desse jeito. Vamos falar um pouco do workshop, como é que a gente vai fazer para trazer Carlinhos Papalégua para cá, Vamos Cleo? articular, Vamos né? articular, precisamos fazer um bem bolado Maceió, Arapiraca, certeza. Arapiraca, Maceió. Sim. E Como é atenção, que patrocinadores, funciona? viu? Já vamos ficar ligados aí. precisar da ajuda de vocês para trazer um mega workshop aqui. Deixa passar agora esse mês junino, que a correria é grande, mas atenção, patrocinadores e apoiadores do Gerando Conversa. Vamos fazer o workshop em Arapiraca, viu? Eu tô disponível. Esse mês de junho e julho vai ter bastante festa também. Uhum. Mas a partir do mês de agosto, eu tô disponível. Fazemos questão, hein, Cleo? Com certeza. A Duplo B junto com o A Gerando Duplo B Conversa, vai trazer, com o sim. Gera Estúdio e vamos juntar as forças aí dos parceiros do Gerando Conversa. Da galera da Batera, de Isso, Alagoas, exatamente. e vamos trazer também o pessoal aqui vizinho de Pernambuco, trazer o pessoal de Aracaju, porque vai ser ótimo. Vai ser ótimo, né? Imperdível, será imperdível. Com Aguardem. certeza. Minha gente, estamos chegando ao final do Gerando Conversa. Cleo, fique à vontade, se tiver mais perguntas, fique à vontade. Eu sempre falo o seguinte, eu me despeço aqui, mas eu deixo o horário aberto. Já aconteceu de eu me despedir aqui do parceiro e a gente ficou mais 1 hora conversando. Porque vai fluindo, né? Mas fiquem à vontade. Eu quero agradecer. Para mim, eu tô aqui em êxtase, porque é fantástico poder estar perto de pessoas como Gera, como Carlinhos Papaléguas. É indescritível, né? É inefável, não existe palavras para a gente mensurar a honra que é ter esse papo com ele aqui tão pertinho. Eu tô feliz, é só isso que eu tenho que dizer. Estou feliz, empolgada e principalmente com essa possibilidade de a gente trazer um workshop que vai trazer grandes nomes. Carlinhos vai dizer aqui quem vem junto com ele, né? Uhum. A gente tá... por exemplo, vez ou outra eu tô fazendo uns workshops com Paraíba, né? Paraíba na batera. A gente fez agora, eu acho que fizemos 4 workshops, acho que tem 1 mês ou 2 meses, eu não sei.
E o Maurício Mendes? Não. Pronto. Maurício da Nagano, que é o Maurício Sim. Leite, né? Sim. Maurício Leite. O Maurício Leite, ele tá com um projeto de 4 baterias armadas, né? Que vai ser, no caso, eu, o Maurício Leite, o Paraíba e o Carlos Bala. Ele tá com esse projeto para ser as 4 baterias, né? Que a gente somos endosso da Nagano. Com esse projeto para tocar várias cidades. Inclusive, já tem mapeada, né? Com o Maurício, que é Recife, Caruaru, eu acho que João Pessoa e Campina Grande, né? Uhum. E ele está mapeando mais outros lugares. Só que esse projeto, eu acho que é para acontecer de setembro em diante. Entendi. A gente não sabe assim o dia, né? Ele está mapeando as cidades, porque é conforme a Nagano. Certo. O Maurício, ele é o diretor-geral da Nagano. Então tem esse projeto aí para acontecer, né? Mas... Independente que traga o projeto da Gano ou Exatamente. que traga Carlinhos Papaléguas e convidados, a gente vai ter, com certeza, o evento, a Duplo B vai Vamos trazer, fazer, junto com o Gera Estúdio, Gerando Conversa, e a gente vai fazer um grande evento musical. Merecemos, precisamos. Então é isso, minha gente. Quero aqui deixar, como eu falei na abertura do programa, para mim é uma honra, é um prazer, uma satisfação imensa ter o meu ídolo aqui batendo papo comigo. É uma situação que é exatamente sobre isso. Quando eu digo que o Gerando Conversa não é que tá dando certo, deu certo, é sobre isso daqui. Chego a me arrepiar só de falar, porque é sobre isso. São portas que o programa vem abrindo que no normal não seria possível, né? Que eu sei que a correria de todo mundo é grande, Sim. mas que são situações... Muito obrigado, Cléo, por ter me proporcionado esse programa. Imagina. Então, muito obrigado, Carlinhos. Eu que agradeço. Satisfação. Que Deus lhe abençoe ainda mais Amém, e que é nóis. abrilhante mais o seu trabalho e que esteja aqui com a gente numa próxima oportunidade para a gente curtir esse som ao vivo, né? Com certeza. Então, muito obrigado. E com certeza vai se estreitar agora uma amizade, né? Que vamos fazer várias coisas acontecer por aqui também. Sempre. Então é isso. Minha gente, esse foi o Gerando Conversa de hoje e até o próximo, se Deus quiser.